Um garoto esforçado chamado Will entra em uma academia de magia na esperança de se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, há uma falha fatal em seu plano, ele não tem a habilidade de usar magia. Em meio aos olhares frios de seus colegas de classe e instrutores, Will se sente desencorajado às vezes. Mas ele continua avançando com a determinação inabalável. Ele não pode usar uma varinha, mas pode empunhar uma espada em sua batalha para alcançar o topo de um mundo dominado pela magia. Ele só precisa acreditar em suas próprias forças únicas e se lembrar da promessa que fez a alguém muito precioso para ele. Mas enfim, bora logo pro vídeo. Academia Mágica Highgarden. O que é mais valorizado nessa academia? Claramente é o talento dos alunos com magia, mas e aqueles que não têm aptidão para magia? Será que conseguem avançar? Mas a resposta para essa pergunta é simples: derrotando monstros. Então, cortando um monstro no 7º andar da dungeon, nosso protagonista se apresenta para mudar seu futuro. Urbus Highgarden, capital da magia. Uma aula na academia acontece com o nosso protagonista tentando aprender junto de seu familiar Kiki, quando é chamado pelo professor. É apresentado seu nome sendo Will, ser o Forto, 6º ano na academia, e novamente humilhado por ser pedido que faça algo simples, criando uma reação no minério, mas sabendo que não consegue. Quando um dos alunos amostrados usa chamas criando essa tal reação, sendo chamado de Sion Urster. Ele tenta também humilhar o Prota, sendo dito que é inalcançável para ele ser um Magia Vander, que é defendido pela Coleto, sua amiga, que recebe um elogio do Prota que a desconcerta, quando o Prota percebe o quão bonito está o dia. E tudo graças aos magos mais poderosos, Magia Vander, que continuam defendendo os céus. Há muito tempo atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o céu, ficando presos na escuridão. O mundo foi atacado pelos invasores celestiais, até que 5 magos juntaram forças contra eles, e com uma magia, expeliram o mal, o selando nos céus. Magia Vander. A partir daí, esse título vem sido entregue apenas aos mais fortes. A garota se pergunta se a donzela de gelo, Albis Vina, está cuidando deles, e Will diz que sim. Nesse momento, ela está os observando. Quando vemos que ambos foram amigos de infância, e ela se pergunta se ao se tornarem Magia Vander, se seria possível ver o sol, a lua e o tão vermelho pôr do sol. Por isso foi feito tal promessa infantil de sua parte, mas da parte dela, ela sim tinha potencial, se tornando a mais jovem a receber o título de Magia Vander. E seguiu para a torre. Quanto a ele, sendo um sem talento, incapaz de cumprir sua promessa, ainda luta para realizar seu sonho de ficar ao lado dela. Somos agora apresentados ao professor Walkner, que o repreende por ir sozinho na dungeon, andar 7, já que um dia ainda vai morrer por isso. O Prota pede seus créditos, que recebe 2 pela vitória contra um guardião. O professor pergunta se ele ainda não desistiu de se tornar um Magia Vander, ele apenas se pergunta se é errado de sua parte. Mas existe um ponto importante: para se tornar um, precisa antes avançar para um instituto superior, e para isso precisará de escrita, feitiço e praxis, precisando de muitos créditos dessas 3 categorias curriculares. E como ele infelizmente não pode usar magia, nunca poderá ganhar crédito de feitiço. Ele, sabendo disso, foca nas praxis, coletando créditos na masmorra, mas o professor segue com o pensamento que seguir apenas com praxis é impossível, ainda mais para alguém que não sabe usar magia. Mas mesmo sabendo disso, ainda assim persiste. Mas mudando de assunto, é dito que ele está em risco no momento, já que não conseguiu créditos pelos exames e precisará de 4 até o fim da semana, ou seja, 2 dias. Por isso ele procura um monstro de 4 créditos, dito que estaria no 6º andar, o que ajuda muito ele. Mas algo que não ajuda muito ele é que Sion escuta essa informação, então vai fazer de tudo para atrapalhar essa luta contra um Baskerville. Com a noite chegando, ele avança pelo 6º andar, usando o nariz do seu familiar para encontrar a fera. Já o fracassado busca junto a alguns capangas essa fera também, para reivindicar os créditos e expulsá-lo da academia. Um deles se pergunta se isso é seguro, já que estão apenas os 3 em um andar como o 6º, mas que é ignorado como sempre. Seu alvo é um Baskerville. Então, durante o processo de pensar no seu plano, algo aparece rapidamente e acerta um deles, o jogando na parede e matando na hora. A fera está aqui, o que causa pânico e gritos que são ouvidos pelo Prota. Ele avança rapidamente e encontra Sion no chão, de frente a um sentinela maligno, onde equivalente à sua força e dificuldade, ele vale 10 créditos. Um monstro que deveria estar em andares mais baixos, mas mesmo assim está lá. Sion persiste em bolas de fogo apenas com medo que não surtem efeito. Esse monstro está em outro nível. Ele com certeza não tem chance contra isso. O Prota sabe que precisa ajudá-lo. Mas calma, será que ele realmente precisa ajudá-lo como eu citei? Depois de tanto ser zombado,
zombado, tanto bullying que sofreu. Se fugir agora e fechar seus olhos, então... Quando algo brilha dentro dele, sua amiga sabe que ele é a pessoa mais gentil e mais corajosa desse mundo, por isso entrega algo especial pra ele. Então veste seus óculos e avança, defendendo Sion como a espada solitária que é. O professor que o zombou aparece para alertar o Walkener do grupo de Sion, solicitando que o procure com seu familiar, mas quando diz o andar que eles estão, não se torna mais necessário essa busca. Afinal, Will está lá. Ele, ativando uma bola de cristal, consegue ver pelos olhos de Kiki. Will, desviando de seus golpes, corta um de seus dedos, ao meio de uma fumaça de terra, defendendo um golpe, mas é surpreendido por uma chuva de pedras. Ele, em uma velocidade anormal, aparece em cima do monstro. Sion não entende o que está acontecendo. Esse é mesmo o Will que ele conhece? Will é o significado de regular. Ele possui uma força sobre-humana, algo que um mago jamais teria, um físico tal qual de um anão, e uma percepção tão grande, capaz de entender o padrão do boss depois de ver apenas uma vez. Entendendo então o movimento dele, ele desvia sobre o ar e corta o braço do monstro. Até pode ser verdade que ele não é capaz de usar magia, mas em um mundo repleto de magos, ele é o único guerreiro. Ele então, empunhando a espada do próprio monstro, e em um movimento de sua espada que supera até a de um raio, corta então o laser que é lançado e a fera junto. Então, com esse óleo estampado em ambos, o dia é cessado. Já no outro dia, Will consegue então seus preciosos 10 créditos, e essa é então a história de um garoto que viraria o mundo de cabeça para baixo. Uma história sobre união entre varinha e espada. O História. Desde pequeno sendo discriminado, usado como isca para atrair Elfaria para a escola. Quando foi entregue a si uma faca e com rapidez destruiu todos os círculos mágicos de fogo para defender seu mestre, surpreendendo a diretora, que o permite frequentar a escola. Então, se for forte o bastante, poderá subir a torre e ver ela novamente. Já na aula é explicado que o subir na torre é referido como avançar ao Instituto Superior, para se tornar um Magia Vende. Existem duas maneiras, ou criar um novo tipo de magia, e a outra é obter pelo menos 7.200 créditos na academia. Com o fim da aula de reforço, o Prota se encontra com sua amiga quando vê em um tumulto o grupo de Sion passando o rumor de que ele derrotou um sentinela maligno, que vale 10 créditos sozinho, o que é mentira, já que foram desmaiados e quando acordaram o monstro já estava morto. Mas ele sabe a verdade e por isso nutre um ódio maior. Já Eduardo, da mesma maneira, solicita a expulsão de Will, mas que é negado já que ele está no último ano. Mas como ela sabe que o problema não é ele ser um estudioso, mas sim querer ser um Magia Vender, mesmo sendo um guerreiro, então ela solicita que o professor, já que descobriu o segredo dele, faça um teste pessoalmente. Se ele não passar, será confiada a promoção ou expulsão dele a Eduardo, que aceita o desafio por ser o mago que mais entende sobre Magia Vender. Na sala de estudos vemos o Prota e Coleto estudando e se divertindo quando o professor chama para a sala de feitiço sozinho. Ele fará uma aula de reforço. Sua tarefa será acertar apenas um golpe nele, sem chance de recusar. Se conseguir isso, ele receberá 5 créditos de feitiço, mas se falhar, terá que sair da academia. O que ele pensa é que magos sem talento não podem sequer olhar para os Magia Vender. Foi-lhe dado motivos para lutar, então comecem. A diretora aproveita para avisar a Walkener que não poderá intervir, o que é cruel, já que ele foi o mago mais próximo de ser um magia. O Prota tenta avançar, mas sua defesa é impenetrável. Seu óculos cai e quebra. Magias são lançadas sem recitar e rapidamente. O professor avisa que usará apenas 2 tipos de magia, a chama roxa e sua defesa. E persistindo na aula, ele explica que como Will é alguém que nunca dominará 1000 feitiços, ele precisa focar em um único e ele se tornará com 1000 flechas para ele. Ele então se prepara para usar uma enxurrada do mesmo feitiço e com uma orquestra o Prota é atacado. É assim que um mago de alto nível luta, se ao menos ele tivesse sua espada. Quando Kiki, muito machucada, finalmente chega nos armários pedindo sua espada. Sua amiga que estava lá o ajuda. Já na batalha, Eduardo o mostra que se ele não conseguir derrotar ele, não terá chance nenhuma, nem de longe, contra nenhum Magia Vender, quando ele faz uma pergunta sobre quantos magos foram necessários em batalha na guerra contra os anões, que é dito que um mago com uma varinha dizimou 10.000 anões, mas mesmo assim, ele quer ser um Magia Vender, e seu motivo é simples. Segurando seu presente, ele diz que quer estar com quem ama, cumprir a promessa que fez a ela, algo absurdo, impuro e sujo. Ele mesmo assim vai conseguir. Ele então recebe sua espada e, vestindo os óculos que ganhou de presente, começa agora a batalha. Ele corta então a magia usando a lâmina de Moria, uma sequência enorme aparece com 1000 chamas, uma barreira enorme também é criada
mas ele na verdade quer sair correndo de medo, mas mesmo assim avança. A espada finalmente superou a varinha, e com um corte, ele quebra sua barreira e corta seu professor. O teste é encerrado, com ele ganhando 5 pontos. O prota, além da escola, trabalha extra entregando jornal, quando vê no jornal que sua amiga pediu para coletar núcleos de gelo do andarilho congelado, para ajudar porque precisa de catalisadores. Todos os alunos ajudaram e o alvo está no quarto andar, por isso pede um item mágico do seu amigo que divide quarto, que é Rost. Ele então, ao chegar, percebe que está bem movimentado e um deles é Sion. Ele então, para não perder, segue mais fundo. Percebendo alguém sendo atacado, ele corta todos os monstros rapidamente, salvando essa garota, que se apresenta como Iris. Ambos se apresentam, com ela sendo 2 anos mais nova, na academia. Ele se pergunta se ela não o menospreza, mas ela diz que não, já que ele salvou a vida dela. Eles buscam esses monstros, mas o prota percebe algo mais forte próximo. Ele então, com seu conhecimento e experiência, se prepara quando algo cai entre eles. Ele a salva e vem então um Rex congelado, a forma mais evoluída de um andarilho congelante, que vale 6 créditos, dito como especial e específico desse andar. É lançado um raio de gelo que é desviado. Ele a deixa em um local seguro para lutar, mas é dito que ataques físicos não funcionam contra ele. O que o tocar é congelado, mas está tudo bem, ele já enfrentou monstros assim várias vezes. Ele então prepara seu item nas costas, colocando na mão e avança. Consegue desviando, aparecer embaixo, encontrando um ponto para prender seu gancho. Ele então faz um círculo perfeito entre o bicho e todas suas partes, com uma corda muito resistente, e por saber que esse bicho é fraco contra fogo e ataques explosivos, ele então puxa seu gancho ativando o fogo até ela chegar na bomba plantada, explodindo ele completamente, sobrando apenas o gancho. Quando vemos a verdadeira identidade dela, da garota, usando seu lado despretensioso, criou uma situação que pudesse ver ele em batalha, precisando agora relatar isso, mas com Will voltando com vários núcleos. Vemos 5 tronos e lá estão os Magia Vander, junto a eles Iris, que os convocou. Eles acreditam que a força que possuem não é suficiente, precisam de novatos mais promissores para o dia do destino. Por isso perguntam para a olheira se encontrou algo útil, que relata sobre Will, um sem magia, solicitando um cargo na torre, que é negado por 2 e um achando interessante, já é Faria em silêncio. Mas como está próximo do grande evento de magia, poderão esperar para tomar uma decisão, até verem os resultados. Afinal, os fortes chegarão ao topo sozinho. Os que não conseguirem, esse será o limite. Com a reunião encerrando, ambos 3 vão embora, já Faria, segurando o núcleo, apenas o espera, já que ela que indicou ele. É então explicado que dos 12.000 créditos disponíveis na academia, são necessários 7.200 para avançar para o Instituto Superior, uma condição absoluta para ser um Magia Vander. Sion e Coleto fazem ambos testes que passam, onde é mostrado o total de créditos de ambos. Sion com 9.889 e Coleto com 7.340. Já Will, usando sua varinha, não consegue arranhar o Golem. Após ele, 3 alunos promissores são aprovados: Liana, 10.100 créditos, Wignall, 10.075 créditos e Julius, 10.048 créditos. Já Will, apenas 5.405, não tendo o suficiente nem para se graduar, quanto menos ir para o superior. Por esse motivo, Julius o distrata como todos. Dessa forma, ambos sabem que só resta Will ser recrutado durante o grande festival de magia, já que avançar para o superior apenas com escrita e praxis é impossível. Mas não é só ele que pensa assim, já que é um evento que acontece uma vez a cada 2 anos, tendo diversas competições, dos quais magos do alto escalão descem da torre para recrutar pessoas. Então, como são competições, o Will precisa passar dessa forma, já que são disputa entre facções. Atualmente existem 4 facções: Varinha do Lorde dos Raios, Varinha Sagrada da Elfa, Varinha do Imperador das Chamas e Varinha da Donzela do Gelo, Albisvina, tirando a Varinha Soberana da Luz, que é o atual Magia Vander que lidera as 4 facções, o Rei. Se uma das facções o escolher, é certeza que ele será aceito na torre, além dos olheiros que são como lendas urbanas que dizem que existem na academia. Coletor acredita que se o prota participasse, seria visto diferente, mas ele tentou já, mas foi visto como trapaceiro, por isso virou como um trauma para ele. Eles vão guardar suas coisas quando ela percebe uma barreira do outro lado da parede. Kig quebra todos e após abrir a porta, aparece uma escada. Descendo por ela, encontram uma casa de apostas. Sim, até no anime o tigrinho tá presente. A noite chega com o prota indo para uma taverna de anão para trabalhar lá, junto do seu amigo. Tá tudo de boa, já que é uma taverna de anão,
então ele é bem acolhido. Quando Julius e a tropa aparecem, ele avista Will e o chama de fracassado. Um deles não curte e compra a briga, que também são discriminados por serem de outra raça. É explicado então que os invasores celestiais destruíram o mundo dos anões e eles tiveram que se refugiar nesse mundo, mas ao contrário dos elfos, eles são tratados com desdém. Eles continuam reclamando de tudo quando Will chega no seu limite. Ele então pede para que se retirem agora. Esse feijão que foi falado mal cresce em solo infértil, o que representa o conhecimento deles. O suor deles é a prova do esforço, por isso não merecem serem menosprezados. Julius então joga a comida em Will, todos se levantam e em um movimento todos caem no chão desmaiados. Julius sente um ódio e começa a congelar tudo. Will é preso pelo gelo e Julius acha que venceu, mas o olhar de Will prova o contrário. Por esse motivo, Julius desafia ele a entrar no evento. Se ganhar, ele terá que sair da academia, mas se Will ganhar, terá que pedir desculpas a todos. Já dentro do estádio, na sala de espera para o grande evento, Will se prepara e a diretora em um trono faz um discurso, e com chuvas de magia é aberto o grande festival de magia. Enquanto isso, olheiros da facção do fogo ficam, bem, de olho. A corrida do céu acontece com a mina dos raios vencendo pela segunda vez. Já na corrida da coroa, Coleto pede para Sion entrar na sua equipe, já que uma equipe precisa ter pelo menos 21.000 créditos combinados, então vai ser Sion, ela e Will. Já na arena, a facção élfica prepara tudo para que a batalha possa ser feita transformando várias zonas em volta da arena com biomas diferentes, que serão usadas para esse jogo específico. Equipes de 3 são lançadas em volta e dentro do estádio, no centro, está a tal coroa. A primeira equipe vence, mas cada local é perigoso e é permitido atrapalhar equipes todos e todos. O desafio mais brutal e intenso do evento, basicamente o Battle Royale, pelo que o anime diz. Mas já o narrador diz que fez o AD dele para dar green e mostra as equipes com mais apostas, e a equipe que tá pagando mais por ter quase zero de chance de ganhar é a com sem talento, já que o sem talento tá lá. Com tudo pronto, todos começam com vários golems sendo ativados e a equipe do Pro tá avançando com o Sion e Coleto atrás e o Will na frente. Todos acham que é um ataque suicida quando o Coleto cria uma luva de terra usando magia para o Prota, que destrói vários golems com um soco. Todos ficam impressionados, mas nada que surpreenda o professor Workler. Will e sua equipe lidera a investida chegando na zona pedregulho, com várias armadilhas que são defendidas pelo Will facilmente, com a ajuda de Coleto, que cria dezenas de espadas da terra. E basicamente elas são usadas como lanças para destruir as armadilhas e passar por essa zona. Todos ficam impressionados, mas ficam tapeando falando da magia da Coleto e a mina olheira escondida torcendo por eles. Todos do torneio ficam preocupados com essa liderança, mas Julius não se preocupa, afinal ele está avançando. A equipe 6 chega à área final, Floresta Encantada, vários ciclos se ativam, mas usando ele contra eles mesmos são anulados completamente. Mesmo passando pelas áreas, a verdadeira batalha começa aqui, próximo do estádio, onde as equipes não deixarão eles passarem, quando um gelo perfura sua capa e quase se encontra com sua amiga. Julius está à sua frente. A batalha entre eles começa com uma sequência de gelos e Will mudando a estratégia para confrontá-lo aqui. Já Sion, puto com tudo que está acontecendo, sendo superado por Will, começa a incinerar tudo. Prepara um feitiço enorme e mais potente que treinou. Chamas enormes, mas lançadas em Will, que é defendido por pouco e a floresta fica um caos. Uma batalha entre Will e Sion é começada por zero motivos. Além de Julius atacando o Coleto, sem ter para onde seguir, Will tenta intervir Sion, e com sua espada ele irá decidir esse jogo agora. Vemos então agora a visão de Sion, do passado de Will. Desde que chegou, era um sem talento, patético, que era angustiante de vê-lo. Por isso pensou em torná-lo menos doloroso, o chamando para ser seu servo, mas que foi negado vendo olhos sérios. Mesmo assim, ele nunca os viu como algo ruim. Desde aquele dia, Sion o desprezou. Uma batalha em um habitat perfeito para magias de fogo e péssimo para um guerreiro. A fumaça o persegue e, sem querer atacar Sion, Will se vê em apuros. Todos da plateia desdenham Sion, já que ele estava com um brilho intenso, mas ao fazer isso prejudica a visão dos olheiros para com ele. Já Julius não podendo entrar na luta e Coleto sendo perseguida por ele, mas há algo estranho nisso. Por que tem tantos Julius? Esse cara de algum jeito está à frente de todas as equipes, atrapalhando elas, mas como se fossem clones. Os amigos, ou melhor, servos do Sion o entendem bem, mas Will não entende. Ele afinal não fez nada contra ele. Melhor do que ninguém ele sabe o quão fracassado é, mas não é necessário que o aceite, apenas o deixe em paz. Isso é suficiente, já que não pode desviar o seu olhar do seu objetivo, precisa seguir em frente. O Will começa a correr até a coroa, quando Sion invoca um guardião, como uma fênix de fogo. Will tenta cortá-lo, mas a sua regeneração é maior. Sion com certeza ficou mais forte, mas se ele quer seu reconhecimento, precisará enfrentá-lo. Um ataque simultâneo
mas Guardião vem em sua direção, mas ele já viu seu trajeto. Desviando e cortando o núcleo do Guardião, ele avança, mas quando vai ser encerrado, Coleto para tudo. Completamente destruída, ela avisa que após acertar Julius uma vez, ele simplesmente desapareceu como um clone. Aquilo era apenas uma distração, então Will avança sozinho para resolver essa sua situação com Julius. Ele aparece no estádio junto de sua equipe que atrapalhou todos os magos. Já que não tem ninguém aqui para detê-los, essa coroa será dele. Quando em uma velocidade anormal, Will simplesmente cai voando atrás deles. O último desafio começa agora. Julius é desafiado. Já na Torre dos Magos, Mercedes Callius, Elfaria é confrontada sendo mostrada candidatos em potencial recomendados pelos olheiros, e entre eles está um que é considerado o melhor candidato da facção do gelo, que poderia futuramente ser seu sucessor. Voltando à corrida da coroa, o clímax é chegado. Aquele que pegar a coroa será o vencedor, e a equipe 6 enfrenta a equipe 9. A batalha começa com uma cortina de fumaça quando cercam e começam a lançar magia. Ele encontra Julius e ataca, que não funciona, afinal Julius ainda não deu um passo. São criados vários Julius, feitiço de clonagem, e eles se explodem. Ele está usando um dos 12 feitiços de Elfaria criados por ela, mesmo que por parte chegou em um Magia Vander. E pensa, afinal, Albisvina não é tão impressionante assim. Will, quebrado, apenas sente um abalo no seu corpo. O gelo é quebrado e com ódio ele avança. Magias são lançadas de todas as direções, afinal os clones podem se mover e lançar magia também. E agora, para finalizar, todos os clones se lançam criando uma gaiola, uma barreira usando os clones o prendem. Quanto mais furioso o animal, mais fácil de prendê-lo. E em cima disso, vem um meteoro de gelo criado em menor escala, caindo sobre Will. Todos entram em choque pela demonstração de poder, vencendo sem dar um único passo. Ele começa a andar criando um microfone e falando com os olheiros, que agora, ao adquirir a arte secreta de Albisvina, ele é indomável. Irá provar que ele é o sucessor de Elfaria. Ele usou tudo isso como demonstração para se exibir, usando Will, que é veloz, para mostrar sua imponência. Mas, se ele não vencer agora, não seria patético? Um corte é escutado e de dentro desse gelo, Will aparece. A batalha retorna com gelo sendo lançados, mas agora ele já analisou sua magia. Em primeiro lugar, seu feitiço não é perfeito. Ele rapidamente aparece nas costas dos seus servos e o desmaiam, sumindo todos os clones. Ele estava controlando os clones usando seus aliados. Ele pode usar a magia de Elfaria, mas por um breve período. Apenas isso. Ele não chega a seus pés. Elfaria então continua a frase dele. Julius poderia até se tornar seu sucessor, mas ela não quer um sucessor ao seu lado. Ela quer uma única lâmina. Com Will mostrando a farsa que Julius é, ele entra em choque. Retomando a batalha, Julius fica apoiado na batalha defensiva usando 4 clones e acreditando que Will não saberá quem é o verdadeiro, mas ele avança no de verdade. Corta sua muralha de gelo, acertando no verdadeiro, e foi fácil de identificar. A temperatura interna é o oposto do conjurador, já que os clones são feitos de gelo, e se não for controlado adequadamente, o frio vaza e congela à sua volta. Will e Elfaria foram amigos de infância criados juntos, por isso ele conhece tão bem sua magia. Albisvina não tem precedentes, é algo anormal. Ele até é um gênio, mas ela criou essa magia aos 2 anos de idade. Julius, escutando isso, coringa e aumenta seus clones, ultrapassando seus limites. Ele irá com tudo, mas Will humilha ele, dizendo que na época de criança, Elfaria usou 10 clones em vez de 8 de agora. Ele vai avançando, destruindo os clones, deixando medo nele pela forma que são cortados. Movimentos absurdos destruindo um por um, até chegar em Julius, sozinho, que corre por medo, e apenas com sua luva mágica dá um socão na cara do humano, que perde dente e a dignidade junto. Vitória de Will. Mas uma voz ecoa, se perguntando se eles não entendem como funcionam esse jogo, afinal só precisa pegar a coroa para ganhar. E com o Ignal escondido, pega a coroa e vence a corrida da coroa, dando green pra rapaziada. E na depressão, Elfaria, com vergonha por não atormentar o Will, só queria brincar com ele mesmo para sempre. Will, mesmo perdendo, não liga, afinal conseguiu manter a sua promessa. Em homenagem a Will, todos da taverna brindam agora junto a Orkney e Coleto. Infelizmente Will não foi chamado para a torre, afinal sua equipe brigou entre si e eles sequer venceram o evento. Já Julius, pagando sua promessa, lava os pratos da taverna. Junto com seus servos, o treino dos alunos vão se iniciar, sendo uma semana inteira nas dungeons.
e pela primeira vez vários alunos brigam para o Prota entrar na equipe deles, já que ele é incrível em dungeons, o que deixa Coleto com ciúmes e meio que força o Prota para um encontro. Mas seu amigo de quarto, Rost, fica com ciúmes e no outro dia aparece junto a Will para fazer compras, criando essa intriga entre eles. No final da tarde, o Prota vai dar a lustrada na espada e encontra Liana, que o chama para conversar. Ele chega no local de chá, encontrando Julius, Ugnal e Sion. Com ela sabendo que as praxis irão começar, ela o chama para fazer um grupo, ambos os 5, para fazer um maior ataque à dungeon. Julius e Sion são contra, já que não esperavam isso, e Liana explica que além dos maiores magos da escola, ela gostaria de adicionar o Will, já que tem habilidades que nem eles possuem. Vários questionamentos são abertos quando Will não entende como Liana, com mais crédito, não foi chamada para a torre. Ela diz que até contataram ela, mas a verdade é que até eles, como os melhores da academia atual, são apenas sobras. O mundo está no ensino médio, por isso ambos 4 aceitam e Will persegue seu sonho. Ele finalmente retorna a seus amigos, depois de escolher para a grande praxis de todos os alunos o grupo onde está Liana. Faltando apenas 10 dias para o evento, tal evento que por tempo limitado, os andares 7 a 10 ficarão abertos. Monstros que valem diversos créditos é a única e maior chance de ganhar mais de 1000 créditos de uma vez. Só em particular os guardiões de andar. Todos devem usar isso como um trampolim para subir a torre. Alguns até podem morrer, já que no ano passado 4 alunos foram devorados por monstros. Alguns professores ficaram posicionados em locais estratégicos para evitar, mas não evitará mortes violentas em profundezas da dungeon. Chegando o dia, eles param em um acampamento próximo ao acesso do 7º andar, mesmo não sendo chamada. Como Will vai, Coleto também vai, mas Rost, como é de outro cursinho, segue seu rumo, deixando vários itens mágicos com ele. A hora é então chegada, o exercício mais prático possível começa. Existe um acampamento em cada um dos andares. Caso queira desistir, chegue em um local seguro. Com a praxis de todos os alunos finalmente começando, o episódio e o vídeo termina por aqui. Bem, espero que tenham gostado. Eu não vou me estender muito aqui, mas... Meu Deus, minha garganta tá morrendo, velho. Eu tenho que gravar mais um vídeo, velho. Meu Deus, meu Deus. Enfim, eu não quero dar spoiler nenhum, mas eu já terminei esse anime. O próximo episódio vai ser o penúltimo, o último vai ser o compiladinho, mas... Enfim... Já resumi esse anime completo, tem 12 episódios, tá bom, eu me diverti muito resumindo, me diverti assistindo. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tamo junto, valeu, falou e fui.